Olá, crianças! A graça e a paz do Senhor Jesus. E aí, como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que todos estejam muito bem. Quero dizer que eu estou com saudades de vocês. Semana passada não fui eu que gravei a aulinha, né? Foi quem? Tio Jales e a tia Ingrid. Quem assistiu a aulinha passada? Hoje nós vamos dar continuidade e nós estamos aprendendo muitas coisas interessantes sobre a Bíblia, não é? Para quem está assistindo todas as aulinhas, quando chegar ao final desse módulo 1, que vai ser em junho, final de junho, vai estar, ó, craque. E aí nós vamos fazer um culto maravilhoso para celebrar o final de tudo que a gente aprendeu. E aí vai estar tudo aqui, ó, guardadinho, tá bom? E hoje nós vamos aprender muito mais sobre a palavra de Deus. Mas antes, nós vamos orar e cantar um louvor muito bacana, tá bom? Feche os seus olhinhos, porque agora nós vamos, ó, falar com o Papai do Céu. Isso aí. Papai do Céu, muito obrigada por mais este momento na Tua presença. Obrigada, Papai do Céu, pela Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações neste momento. Eu oro, Papai do Céu, pela vida de cada criança que está me assistindo. Abençoa a vida de cada uma delas, abençoa a família. Se tiver alguém enfermo, Papai do Céu, que o Senhor venha curar neste momento. Se tiver alguma criança ou alguma família triste, em luto, Papai do Céu, que o Senhor venha colocar a Tua alegria no coração delas. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor conceda a cada uma força, a alegria do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, criança. E agora, então, nós vamos cantar um louvor. Só um minutinho. Agora, vamos cantar um louvor. Ó. E antes disso, eu quero que vocês peguem a Bíblia. Por quê? Nesse louvor, nós vamos aprender a falar, a memorizar todos os livros da Bíblia. Ah, tia, mas eu não sei como que eu vou cantar. Então, para você memorizar, eu peço que você pegue a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia infantil ainda, pega do papai, ou da mamãe, ou da vovó, alguém que cuide de você. Aí aqui, ó, tá vendo? Uma das primeiras páginas tem um índice, tem todos os nomes do livro da Bíblia. E aí você vai colocar assim pra você ver e vai cantar junto comigo essa música. Porque se você não souber, você vai ler aqui e vai memorizar o nome. Porque aí quando você for procurar o livro lá na sua Bíblia, quando você for ler vai ficar mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Vamos aprender essa música? Canta junto comigo aí, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Aê! Então, essa musiquinha eu vou colocar lá no grupo depois o link para vocês ouvirem durante a semana, para vocês, ó, ficar bom de Bíblia, tá bom, crianças? E hoje eu tenho uma novidade para vocês. Vocês sabiam? Ah, antes disso, vamos então aqui, ó, olha bem aqui em cima. Qual é o título da nossa lição de hoje? Por que a minha Bíblia parece ser diferente? É a lição 4. Sim, por que a minha Bíblia parece ser diferente? Vocês já perceberam que algumas Bíblias parecem
ter a linguagem, a escrita diferente de outras? Já perceberam ou não? Até mesmo na igreja, às vezes os pastores vão pregar e eles falam assim, a versão da minha Bíblia é a tal, a versão da Bíblia é essa. Que aí você fala assim, mas parece que eu já li esse texto, mas na minha Bíblia não está escrito assim. É isso que nós vamos aprender hoje. E olha para você ver que interessante, crianças. É porque existem várias traduções de Bíblia. Como vocês já aprenderam nas aulinhas passadas, né? A nossa Bíblia não foi escrita em português, não é? Lá atrás, né? Foi escrita em 3 linguagens, né? O hebraico, o grego e parte do Velho Testamento em aramaico. E aí depois foi traduzido para várias línguas, por inglês, por espanhol, por francês, por português. E aí, quando traduz, né, das linguagens originais para a nossa linguagem, foi traduzindo, né, de uma linguagem para outra, às vezes acontecem algumas mudanças na linguagem. E então eu trouxe aqui para vocês verem, por exemplo, eu tenho aqui em casa, ó, essa aqui é a minha Bíblia, ó. Olha para vocês verem que linda. Ela é encadernada, vem com espaço para anotação. A versão dela geralmente vem aqui, ó, NVI, que é a Nova Versão Internacional. Então tá relacionado aqui à tradução dela. Temos aqui, por exemplo, a Bíblia do Isaac, ó. Essa daqui já é outra versão bíblica. Essa daqui é bem conhecida, ó. Ela é uma Bíblia evangelística, ela é bem fininha, tá vendo? E olha, a versão dela, vou mostrar aqui para vocês, ó. A tradução dela, João Ferreira de Almeida, bem conhecido o nome desse tradutor aqui no Brasil. E tem também aqui a Bíblia do meu esposo, ó, é uma Bíblia de estudo, também que já tem uma outra linguagem. Então, não significa que porque uma Bíblia tem a linguagem diferente da outra que está errado. É porque está relacionado à tradução, a quem traduziu aquela Bíblia, tá bom? Deu para vocês entenderem? Então, às vezes, vocês vão notar essas diferenças entre uma Bíblia e outra, tá? Por isso que a gente tem que saber que a nossa Bíblia nem sempre vai ser igual dos nossos amiguinhos, dos nossos pastores, mas o importante é a essência, aquilo que a palavra de Deus está trazendo para nós, que é sobre o grande amor de Deus, o plano perfeito de Deus para nós, tá bom? Então não esqueçam, tá, crianças? Então agora, né, já que nós sabemos que só muda a versão, a linguagem, mas as histórias são sempre as mesmas, né? E vem trazer para nós histórias assim maravilhosas sobre o amor de Deus. Hoje eu trouxe uma história muito bacana para vocês. De quem será essa história? Meu Deus, essa história vai falar sobre um viajante. Olha aqui que eu tenho aqui, uma maleta de viagem, né? Ó, um viajante fujão. Quem será esse viajante? Sim, um viajante fujão. Talvez você já até ouviram essa história. O nome dele é Jonas. Sim, Jonas era um profeta. E aí, o que aconteceu, crianças? Jonas recebeu um recado de Deus que era para ele ir para uma cidade chamada Nínive. Isso, Nínive. Deus queria mandar um recado para aquela cidade, para que ela se arrependesse de seus pecados, porque ela estava com muitos pecados, ela estava pecando muito, e isso estava entristecendo o coração de Deus. E aí, Deus falou para Jonas ir para Nínive. Mas vocês acham que Jonas obedeceu? Não, Jonas não obedeceu a Deus. E ele entrou em um barquinho, crianças. Foi até uma cidade chamada Jope, entrou num barquinho e foi para outro lugar, outra cidade, ao contrário, uma cidade chamada Tarsis. Gente, olha para você ver, Jonas entrou lá no barco. Esse Jonas teimoso, esse Jonas, né, crianças? Pois ele entrou no barco e foi para uma outra direção. Deus tinha mandado ele para cá, para Nínive, e ele foi para Tarsis. E chegando lá, né, entrou no barco e foi de barco. E ele estava lá no mar e de repente, o que começou a acontecer, crianças? O que começou a acontecer? Uma grande tempestade. E o mar começou
as ondas ficarem furiosas, e muito trovão, e muito relâmpago. E aí tinha outras pessoas naquele barco que ficaram desesperadas, o que está acontecendo? Só que essas outras pessoas não serviam o mesmo Deus que nós, elas serviam outros deuses. E aí, sabe o que elas fizeram? Elas começaram a orar pro Deus delas, para pedir socorro naquele momento. E aí não resolveu, eles oraram, não resolveu. E aí eles pegaram e resolveram tirar a sorte. Tirar a sorte é igual a gente faz, tipo, mamãe mandou eu escolher você, né? Entendeu? Tipo isso. E aí tiraram a sorte para ver quem que era o culpado por aquela tempestade. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. E aí foram até Jonas. Falou, o que está acontecendo? Por que essa tempestade? Aí Jonas teve que contar a verdade. Que Deus tinha mandado ele para outro lugar, ele estava desobedecendo a Deus, estava indo ao contrário da vontade de Deus. E aí Jonas pegou e falou assim, aí os homens falaram para ele, então nós precisamos de uma solução para essa tempestade apagar, como que você faz isso? Você serve o Deus, né, que fez os céus e a terra e está aqui em desobediência. Aí Jonas pegou e falou assim, me joguem no mar, que a tempestade vai acabar. Aí Jonas pegou e foi jogado ao mar. E o que aconteceu? Um grande peixe. Um grande peixe engoliu a Jonas, criança. Um grande peixe engoliu Jonas. Ficou lá na barriga do peixe por 3 dias. E a Bíblia fala que lá dentro da barriga do peixe, certamente ele se arrependeu, né? E começou a orar a Deus. Lá dentro ele orou. Depois vocês podem ler a oração de Jonas, tá lá no livro de Jonas, tá? E aí, crianças, ele começou a orar lá dentro e se arrependeu. E aí, o que aconteceu? Ele ficou lá na barriga do peixe por 3 dias. E depois o peixe foi e vomitou ele lá na praia. Vomitou ele na praia. E aí ele ficou salvo, porque Deus, ele reconhece crianças, o nosso arrependimento, né? Assim como Jonas, ele foi desobediente. Ele foi desobediente, ele pegou e não fez o que Deus mandou. Muitas vezes nós somos assim, não é? Nós somos desobedientes, às vezes, às pessoas que cuidam de nós, às vezes ao papai, às vezes à mamãe. E o que a desobediência faz, crianças? Ó, ela suja o nosso coração assim, crianças, tá vendo? Esse coração preto aqui deixa o nosso coração sujo de pecado. Mas Deus nos ama e sempre nos amou. E aí a gente tem que o quê? Fazer igual Jonas, se arrepender e orar ao Senhor pedindo perdão. E o nosso coração vai ficar assim, ó, branquinho, branquinho, né? Desse jeito aqui, ó. Porque Deus, ele nos ama. E a partir do momento que a gente se arrepende, ele nos perdoa. E as coisas se tornam tudo como era. Mas acontece, crianças, que essa historinha nos dá muitas lições, né? E a primeira delas é o quê? Que nós precisamos obedecer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Mas como assim Deus está mandando a gente fazer? Eu nem sei o que Deus quer que eu faça. Sabe sim. Sabe o que é a orientação de Deus para nós? Onde está? Está aqui, ó, na palavra dele, crianças. Isso mesmo, a orientação de Deus para nossa vida, tá bom? Então, ó, não vamos fazer como Jonas, esperar passar por um momento de apuro para a gente se arrepender e obedecer a Deus. Tá bom? Porque aí depois Jonas se arrependeu, o peixe vomitou ele voltou para a cidade dele e fez o que Deus tinha mandado. Foi para Nínive e ali ele pregou, falou, entregou o recado de Deus a Nínive e muitas pessoas foram salvas, né? Então muitas vezes, através da nossa obediência, Deus pode salvar muitas pessoas. Tá bom, crianças? E assim como Deus deu uma missão para Jonas, ele deu uma missão para nós. Como assim? Sim, deu uma missão. E olha, tem recompensa. É o que esse versículo diz. É o versículo que nós vamos aprender agora, que está lá em Apocalipse 12. Olha aqui. Lê aí, olha. Vamos ler. O que esse versículo diz, crianças? Está lá em Apocalipse 12. Abra sua Bíblia aí, eu não quero falar só, tá bom? Olha aqui. Escutem. Diz Jesus, eu venho logo.
vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-los a cada um de acordo com o que tem feito. Apocalipse 22, 12. E aí, o que você tem feito? Você tem feito o que o Papai do Céu tem pedido? Ah, mas eu nem sei o que ele quer. Leia a palavra dele, obedeça papai e a mamãe. Quando você obedece papai e a mamãe e as pessoas que cuidam de você, você vai estar fazendo a vontade de Deus. E olha para vocês verem, esse versículo aqui é tirado de uma versão bíblica. E tem o outro aqui para vocês, ó. Essa daqui, ó. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Sim, diz a mesma coisa. Galardão é como se fosse o quê? É como se fosse um prêmio. Sim, Deus ele vai nos premiar, né? É uma recompensa pela nossa obediência. Então nós precisamos aprender da palavra de Deus para saber qual é a vontade dele para a nossa vida. E a partir daí a gente vai obedecê-lo. Então, ó, quem que vem? Eis que cedo venho. Quem que vai vir? Jesus, crianças. Jesus vai voltar. E a Bíblia fala que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, né, de tudo que nós fizemos. Porque Deus mandou a gente fazer várias coisas através da palavra dele. Ele mandou a gente falar do nome dele. Ele mandou a gente amar as pessoas. Ele mandou a gente obedecer papai e mamãe, não é? O que está escrito lá na palavra de Deus? Lá, um dos 10 mandamentos, né, que Deus entregou a Moisés. Honra papai e a mamãe, não é? Então, crianças, a gente precisa ser obediente e não teimoso como Jonas, tá bom? É uma das ordenanças que Deus nos dá através da palavra dele, tá bom? Mas Deus não é um Deus carrasco que só manda a gente obedecer. Não, ele fala que a gente tem que amá-lo e ele nos ama, ele nos amou primeiro. Então, por mais que seja difícil a obediência, ele nos deixou um amigo para nos ajudar a obedecê-lo. Quem é esse amigo? É o Espírito Santo. Isso mesmo. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, tá bom? E agora, o desafio da semana. Vamos sim ter desafio da semana. Qual é o desafio? Nós vamos ter que orar por 2 coleguinhas, tá bom? Então eu vou aqui, ó, tirar 2 nomes. Eu espero que vocês estejam orando. Eu estou. Tá, crianças? Esse aqui já foi. Alice. Então essa semana vamos estar orando pela Alice. E pela Naila. Então, crianças, vamos orar, porque o Papai do Céu, ele ouve as nossas orações e nos atende, tá bom? Eu desejo a vocês uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de cura, de milagres, de boas notícias, tá bom? Que vocês continuem orando para que em breve nós estejamos juntinhos, né? Lá na igreja presencial, tá? De modo presencial. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês, que vocês fiquem com Deus, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!